Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que o Carlos Daniel está ali bem pensativo e a Stefana chega ligado no 220 ali, dizendo um monte de coisa com ele, diz que é muito bom que ele esteja ali, porque aquela, e começa a dar um monte de grito, ele olha seriamente para ela e ela então amansa e diz que a mulher dele, a Paola, deu álcool de novo para a vovó Piedade. Carlos Daniel fica revoltado ao mesmo tempo que a Paola está lá no quarto, logo depois de ter ligado para outro doutor e pedido para que ele viesse ali para dar um check-up na Piedade, e é nesse exato momento quando o Carlos Daniel vai chegar ali virado no tetel contra ela. Ao entrar com tudo ali, ela pensativa, ele vai logo perguntando como que ela pôde se atrever e teimar mais uma vez em dar conhaque à vovó Piedade logo depois de ele ter proibido. Por sua vez, Paola fica sem saber o que responder, ao mesmo tempo que a cena muda e mostra a Stefania ali dizendo que ela mesma colocou um monte de coisa na cabeça do Carlos Daniel e que nesse momento ele está lá no quarto dela e ele está uma fera. Só que enquanto ela está falando aí, a Lalita está lá na esquina olhando tudo. Stefania continua dizendo que dessa vez sim, agora sim o irmão dela vai colocar essa vibra no seu devido lugar. A Paola vai logo dizendo ao Carlos Daniel que a vovó estava ali muito deprimida e que ela estava capaz ali de fazer qualquer besteira. Carlos Daniel diz que não e que a avó dele não pode beber, e ela fala que quem vai dizer isso é o doutor Balisteiro. Ele pergunta ao doutor Balisteiro como assim, e ela diz que é o novo doutor que ela chamou ali para conseguir curar o vício da vovó. Ele então vai se aproximando dela ainda mais revoltado e pergunta como assim, então ela fez isso sem antes consultar ele. Ela diz que só fez isso porque tinha certeza que ele iria aprovar tudo isso. Ele diz que ele já tem ali o doutor Pedrosa, e ela diz que eles têm que ter um doutor mais moderno que leve a sério ali o vício da vovó Piedade. Carlos Daniel, revoltado, diz que isso é um vício que ela mesma contribuiu para manter. Ela diz que sim, que é verdade, que está muito arrependida, se senta e fala que quer muito que ele perdoe ela. Ele continua ali dizendo que para comprovar que ela estava totalmente errada, ela desobedeceu às ordens dele. Paula diz que é porque ela não conseguiu resistir aos gritos da vovó Piedade. Ele diz a ela que sim, que isso aí é verdade, que ela nunca consegue resistir aos gritos e que ela sempre quer eliminar tudo que incomoda ela, né? Ele continua aplicando ali, dizendo um monte de coisa contra ela e fala que além dela não conseguir viver ali, controlando a própria vida dela, ela ainda é uma grande egoísta. Ela se levanta revoltada com o que ele acabou de dizer, mas ele diz que é isso mesmo e que isso acabou e que essa é a última bobagem que ela fez na vida dela. Ela fica zoiuda e ele diz que a partir de agora ela nunca mais vai faltar com respeito a ele. Stefania chega nesse exato momento batendo palma e diz que bravo, muito bem, e que finalmente ele, depois de muito tempo, falou como um homem. A Paola fica calada, mas um pouco revoltada, e diz que a irmã dele quer cumprimentar ele e pergunta se eles podem sair e deixar ela um pouco ali sozinha. Ele tenta até falar, só que ela solta o grito pra cima e diz que já pediu para que eles deixassem ela ali sozinha. Paola vai lá, abre a porta porque eles não querem sair, ela abre a porta, sapeca na parede ali, e a Stefania continua dizendo bravo. Finalmente ela voltou a ser quem ela era. Carlos Daniel, meio ali desconfiado, pega na Stefania e os dois saem. A Lalita, que tá lá fora para escutar tudo novamente, ela agora vai escutar o Carlos Daniel e a Stefania conversando, e a Stefania diz ao Carlos Daniel que ele não se preocupe, que logo ela se acalma. Carlos Daniel diz que ele foi muito duro com ela e a Stefania pergunta o que foi que ela fez para que ele ficasse tão irritado. Ele responde que é porque ela chamou outro médico para cuidar da vovó, e a Stefania pergunta se ela fez isso sem o consentimento dele. Ele diz que sim, que fez exatamente isso, mas que ele acha que agora ela teve razão para fazer tudo isso e que de fato eles não estão perdendo nada em tentar, né? Stefania fica revoltada e diz que sim, mais um capricho da madame, né? Carlos Daniel também se revolta agora contra a Stefania e diz que se ela tivesse menos amargura no coração dela, ela viveria melhor. Depois o Carlos Daniel vai saindo, ela segura no braço dele e pergunta o que ele vai fazer, e ele responde que vai pedir perdão a Paola. Paola tá lá dentro, logo depois de estar desesperada com tudo aquilo, e diz que tantas atrocidades ali ao mesmo tempo que o Carlos Daniel entra, então ela bota a postura pra frente e pergunta a ele o que ele está fazendo ali. Ele pede perdão a ela porque ele foi muito grosseiro com ela. Ela fica calada e ele pede para que ela compreenda que esse médico que vem aí vai dizer a mesma coisa que o doutor Pedrosa. A Paola pede a ele que, por favor, que ele deixe ela tentar ali curar a vovó Piedade sem ter que martirizar ela. Ele começa a ficar ainda mais desconfiado e diz a ela que realmente ela voltou
voltou totalmente diferente dessa viagem, né? Ela sai um pouco de lado e diz que nem sempre a gente age pensando ali no bem. Ele diz que não, que ela viajou porque ela queria fugir, porque ela detesta aquela casa. Ela fica calada e ele continua dizendo que ele, no contrário dela, ficou ali desesperado e agindo como louco atrás dela. Ela continua calada e ele continua dizendo que sempre ele ficou ali suspirando uma migalha pelo carinho dela. Ela fica calada, mas logo ela vai olhar pra ele e quando ele diz que se despreza muito, ela começa a entrar no papel da Paulina ali, porque é muito difícil ser a Paola, então ela diz pra ele que ele não pode pensar assim, nunca diga isso, porque ele vale muito. Ele então desconfia ainda mais, mas ele gosta do elogio e pergunta a ela se ela acha mesmo isso. Ela diz que sim, que de verdade, chama pelo nome dele, ele abraça ela e fica muito feliz. A Paola fica ali meia calada, olhando frente a frente pra ele e ele diz, perguntando na realidade se ela percebeu que depois que ela chegou ainda não deu um beijão daquele nele de verdade. Eles ficam se encarando, depois ele diz a ela que não chore, vai se aproximando e taca um beijo na Paola, ou na realidade é a Paulina aí no papel da Paola que vai ficar depois desse beijo aí apaixonada. Ela dá um beijo nele ali meio que à força, mas ele fica com o carinho dele ali, chamando ela de amor, só que depois dá outro beijo e esse aí ela se entrega. Já lá com a vovó Piedade, nesse exato momento, quando a Adelina entra ali, escuta ela cantando e diz que não dá pra acreditar, né? E ela pergunta a ela o porquê não e diz que agora ela tá muito feliz porque vai ter o seu remedinho todos os dias porque a Paola voltou. A Adelina fica calada e ela continua dizendo que a Paola voltou e que a partir de agora ela não tem mais o porquê de ficar ali reclamando. A Adelina pergunta então, então quer dizer que a senhora estava fazendo teatro, né? Ela diz que porque ela tem que fazer a manha dela ali quando ela tá cercada de gente ruim e teimosa como todos eles. Depois ela pergunta se a Stephanie está mais calma. Ela responde à vovó Piedade que não, porque ela mesma sabe o gênio dela e que ela sabe também como que ela se comporta, a dona Paola. Vovó Piedade diz que é culpa dela mesma porque sempre ela está mimando ela, ao contrário de enquanto a ela, a vovó Piedade, ela fica o tempo todo desprezando e ficando contra ela e muito ultimamente. A Adelina pede para que por favor ela entenda que ela está ali e tem que obedecer ordem, mas ela tem que saber o quanto que ela lhe ama e que lhe agradece muito por todas essas coisas. Ela continua dizendo à Piedade que ela sabe muito bem que sempre a gente foi muito unidas, né? Vovó Piedade então vai na titela e diz que sim, que sempre a gente fomos unidas, que é tão verdade que a gente tem o nosso próprio segredo. A Adelina fica calada olhando para a vovó Piedade e ela continua dizendo que a gente tem sim um segredo e do nada ela começa a chorar. É isso aí, pessoal. Não se esquece que todos os dias, assim que terminar o Supadora, temos vídeos novos de tudo que vai acontecer na sua novela preferida. Então não se esquece de deixar aí o seu gostei, de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que vai acontecer em A Usurpadora. Então agradecemos a cada um de vocês. Um grande abraço. Valeu. Fui!